Olá, como estão? Tudo bem? Hoje falaremos sobre transformações em produto, mais um dos inúmeros artifícios da trigonometria que nós podemos utilizar para a resolução de alguns problemas. O carro-chefe desse processo trabalha-se com a relação de arcos, ou seja, soma ou diferença de medidas que permite, através de um processo simples, demonstrar relações entre duas medidas angulares distintas. Algumas situações, algumas expressões matemáticas são descritas e são demonstradas através desses fenômenos matemáticos, ou seja, através desse artifício trigonométrico. É complexo? Não. Nós vamos continuar utilizando as funções seno, cosseno e tangente. No caso em específico, vamos dar um foco maior em seno e cosseno, entender como ocorrem as suas transformações e, através dela, encontrar relações que permitam realizar soma ou subtração de determinados eventos. Tudo vai depender de como o exercício se apresenta. De uma forma direta, nós vamos descrever e vamos criar transformações, ou seja, fórmulas de transformação que permita para nós resolver de uma maneira mais rápida e mais objetiva situações como essa. Seno de x mais seno de y. Dois valores, normalmente pensando, claro, em fatores desconhecidos, não em seno de 30 e seno de 45 graus, são valores conhecidos. Valores que eu desprezo, valores que eu não conheço dentro de um processo com maior facilidade. Cosseno de x menos cosseno de y. Seno de x e cosseno de x, que são duas funções matemáticas trigonométricas que não necessariamente terão uma relação direta, a não ser, como nós vimos na última aula, sobre uma relação da função seno e cosseno, que é a inter-relação dos seus complementares. O complemento, ou seja, o complemento de um corresponde ao valor do outro. Como assim? O seno de um valor, por exemplo, o seno de 30 graus, terá o mesmo valor do cosseno do seu complemento, ou seja, o número que, somado com 30, daria 90 graus. Então, o seno de 30 e o cosseno de 60, eles são valores iguais, têm o mesmo valor ao ser atribuído nas funções trigonométricas. Para trabalhar com essas condições, primeiro nós vamos recordar como funcionam os produtos de arco. Ou seja, o que é essa relação de arcos que nós estamos falando? São interpretações. Veja para a função seno. Se você quiser descobrir expressões para a soma de dois termos desconhecidos ou a subtração de dois fatores desconhecidos dentro de uma função seno, nós temos a seguinte ideia. A forma de uma função de arco. Veja bem. Seno de A mais B é igual seno de A cosseno B mais seno B cosseno A. Se fosse uma subtração, seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Nós temos só uma inversão do sinal quando aparece o sinal de negativo dentro da função. Essas duas nos permite associar, além de fatores de multiplicação, também soma dentro desses conceitos. O que eu vou fazer agora? Primeiro, eu vou dizer que x é igual a A mais B. Então, eu vou definir que x é A mais B. E vou dizer que y, por exemplo, é A menos B. Y, A menos B. Então, eu criei um parâmetro. Criei uma relação que me permita associar uma função desconhecida, uma relação desconhecida, com termos que eu consigo associar. Então, eu posso descrever que o seno de x é igual a tudo isso, e o cosseno de y, ou seno de y, no caso, é igual a tudo isso. Só que eu quero relacionar as duas. Eu não quero estudar seno de x e seno de y separadas, eu quero trabalhar com elas iguais, ao mesmo tempo. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou buscar uma relação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é somar as duas expressões. Essas duas aqui. Somar esse membro com esse membro. Por quê? Na hora que eu fizer isso, veja bem. Seno de A mais B e o seno de A menos B. Isso aqui é igual. Seno de A cosseno B, mais, mantém o sinal, seno B
cosseno A, multiplicado. Só que A mais B não é x? Então vamos continuar. Seno A menos B é igual a seno de A, cosseno B. Só vou alterar o sinal agora, porque é uma subtração dos fatores. Seno B, cosseno A. Lembrando que A menos B é Y. Vou somar, então, agora os termos membro a membro. Veja bem, se eu somar essas funções, esse termo e esse termo se cancelam. São iguais, sinais opostos. Então, fica seno de x mais seno de y igual a 2 seno de A cosseno B. Então, utilizando a relação que ele nos deu, esses dois termos cancelaram, sobrou essas duas funções. Mas agora, quem é A e quem é B? Eu não sei. Então, eu tenho uma primeira função. Vou chamar essa aqui, ó, por exemplo, de 1. Vou chamar de função 1. Somando, eu crio essa relação. Agora, e se eu subtrair dentro dessa função? Não é? Somando as duas expressões, temos essa possibilidade. Aqui nós vamos subtrair. Aqui eu coloquei. Somando, vamos só alterar. Subtraindo as duas funções. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou manter. Eu vou colocar direto agora. Em vez de A mais B, eu vou colocar seno de x igual seno de A cosseno B mais seno de B cosseno A. Seno de y igual seno de A vezes cosseno B menos seno B cosseno de A. Agora eu estou subtraindo as duas funções. Para quê? Para que eu crie seno x menos seno de y, eu crio a relação que ele quer. Veja, eu já criei a primeira função. E vou agora criar a segunda. Então vamos somar membro a membro, só que agora é uma subtração. Então veja, esse termo se torna negativo, então esse cara com esse aqui se cancelam. Sobrará menos com menos fica mais, então ficará 2 seno de B cosseno de A. Legal. 2 seno B cosseno A ou 2 seno A cosseno B. Vamos chamar essa aqui de função 2. Legal, consegui demonstrar representações, transformei os produtos, cheguei numa equação que permite que eu realize alguma operação. Agora a pergunta é, quem é A e quem é B? Como eu faço para encontrar o valor de A e o valor de B? Ele não é um ângulo para mim. Ele é um fator desconhecido. Então, olha a relação que nós criamos no começo. X é A mais B e Y é A menos B. Isso é um sistema para nós. Então, vamos ter que dar um jeito de escrever e demonstrar Y em função, ou A e B em função de Y e X. Olha como vai ficar. Sendo X igual a A mais B e Y A menos B, soma de arcos e a subtração desses arcos, nós temos a seguinte possibilidade. Temos um sistema linear. X igual a A mais B, Y igual a A menos B. Eu vou fazer um processo. Qual processo? Eu vou somar essas duas funções. Por que eu vou somar? Porque assim fica com x mais y igual a 2A, vamos aqui, igual a 2A. Esse cara com esse cara vão se cortar. Então eu sei que x mais y é igual a 2A, por exemplo. Então eu sei que x é igual a 2A, 2A menos y. Criei uma relação entre esses fatores. Legal, mas agora eu achei o valor de x nessa função. Veja só, essa relação é natural que uma pessoa vai desenvolver. Ela vai querer isolar o x para desolar.
Mas veja, eu quero achar quem? Eu não quero achar x ou achar y. Eu quero achar a e b. Então, para mim, é muito mais fácil, ao invés de passar o y ou passar o x, só fazer o quê? Passar o 2 dividindo. Por quê? Novamente, quem eu quero determinar, olha, é o termo a e o termo b, e não x e y. Então, eu vou fazer o seguinte, mantenho x mais y igual a 2a. Como eu quero saber somente o termo a, eu vou passar ele isolando, ele dividindo. X mais y igual a 2. Então, a é igual a x mais y dividido por 2. Legal, consegui achar o valor de x. Agora eu tenho que achar o y. O que eu posso fazer? Eu posso substituir o a nessa função e calcular o valor de b. Ou, simplesmente, eu posso inverter. Reescrever a função e, ao invés de somar, eu posso subtrair os dois termos. Iria interferir? Vamos dar uma olhada. Então, agora, calculando o y. X é igual a mais b. Y é igual a A menos B. Aqui eu somei. Agora eu vou subtrair. Então ficará x menos y igual o A vai cortar a 2b. A 2b. Como eu quero saber o valor de b, fica x menos y dividido por 2. Então, veja, nas funções, os termos que eu quero determinar são a e b, na 1 e na 2. E eu achei o valor de a e achei o valor de b. Ah, mas eu não vou precisar isolar x e y. Não, não precisa. Por quê? Porque dentro das funções, x e y são valores dados para nós. Nós simplesmente estamos criando proporções para representá-los em função do termo a e b, pois a relação de seno e cosseno que nós vamos determinar precisa desses termos. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores de A e B que eu encontrei nas equações 1 e 2. Então, vamos colocar aqui a equação 1. Primeira equação que nós criamos. A soma de dois fatores. Seno de x mais o seno de y é igual a 2 seno A cosseno B. Só que A é x mais y por 2 e B, x menos y por 2. E aqui é uma multiplicação, e não esqueça. Então, a soma seno de x mais seno de y pode ser expressa quando eu substituo os valores de A e B. Igual a 2 vezes seno AX mais y por 2 vezes cosseno x menos y dividido por 2. Essa é a primeira função. Substituído na segunda, seno de x menos seno de y igual a 2 seno de b cosseno A. O que vai acontecer? Só vai alterar o processo. Seno de x menos seno de y é igual a 2 seno x menos y dividido por 2 vezes o cosseno de x mais y por 2. E essa é a segunda relação que nós temos. Dependente dos fatores x e y e não de A e B. Por que então eu tenho que fazer toda aquela relação? Porque eu preciso criar uma proporção entre os arcos, ou seja, entre os valores, para que aí sim eu possa desenvolver a relação matemática existente. Preciso criar uma proporção. Não é simplesmente pegar e jogar os dados. Preciso criar uma relação entre as funções descritas. Essa é a relação do seno. Vamos ver agora a relação dos cossenos. O que vai alterar? Simplesmente a relação dos arcos. Por exemplo, para somar duas medidas distintas, eu tenho cosseno de A mais B e para subtrair, A menos B. É uma regrinha básica. Cossa A, cossa B, troco o sinal, ou seja, se aqui está somando, passa a ser uma subtração. Então, troco o sinal, seno de A, seno de B. Então, uma regrinha. Cossa A, cossa B, troco o sinal, seno de A, seno de B. Igualzinho na parte para subtração. Cossa A, cossa B, troca o sinal, seno A, seno B.
Eu vou proceder de forma similar. Eu vou primeiro criar a proporção, dizendo que A é igual a X, ou, utilizando a relação que nós vimos igualzinho no anterior. X é A mais B, e o Y, A menos B. Ah, mas aí nós podemos pensar, não vão ficar igual ao anterior? Será? As funções são distintas. Então vamos observar. A criação, a determinação do sistema será igual. Vamos demonstrar logo mais. Porém, as aplicações será que serão as mesmas? Vamos observar. Primeiro eu vou somar as duas expressões membro a membro. Então vou ficar aqui, ó, cosseno. Como A mais B é x, eu vou colocar direto a função. Cosseno de x igual cosseno de A, cosseno de B. É uma soma, então troco o sinal, menos seno de A, seno de B. Cosseno de y, que é a diferença entre dois arcos. Lembrando que arco é a medida angular descrita pelo processo. Cosseno de A, cosseno B. Troco o sinal, seno de A, seno de B. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar. Menos, essa aqui fica mais, esse cara some. Então eu sei que a relação da soma cosseno de x mais cosseno de y é igual a 2 vezes o cosseno do termo A vezes o cosseno do termo B. Vamos chamar essa equação de 1. Cosseno de A e cosseno de B. Novamente, eu sei que a relação entre a soma de dois termos corresponde a um produto. É o que nós desejamos. Transformar as somas, os processos de arco, em produtos. Vamos agora, ao invés de somar, fazer aqui novamente a alteração, vamos subtrair as duas expressões. Então, copie a função da forma que está. Cosseno de x, cosseno de A, cosseno de B, troca o sinal, se era uma soma, subtrai, seno de A, seno de B, cosseno de Y igual cosseno de A, cosseno de B, menos, era menos, agora é mais, seno de A, seno de B. Se antes eu estava somando, agora nós vamos subtrair a função. Esse termo fica positivo e esse fica negativo. Corta. Ficará cosseno de x menos o cosseno de y igual a menos 2 seno de A, seno de B. Então, observe. A subtração entre duas funções cossenos pode ser determinada pelo um produto de duas funções seno. Mas, novamente, tanto na equação 1 quanto na equação 2, eu dependo de A e B. Mas quem são A e B? Nós já determinamos. X é igual a A mais B e Y é igual a A menos B. Caímos num sistema. Somando ele, esse cara some, x mais y, 2A. Então, A é igual a x mais y por 2. Já achei o valor de A. Agora, vou calcular o B. X é igual a A mais B, y é igual a A menos B. Subtraindo a função, esse termo some, vai ficar aqui x menos y, subtração, vai ser igual, agora olha aqui com atenção, menos com menos mais, novamente fica mais 2b. Então, b é igual a x menos y dividido por 2, igual na função seno. Como não poderia deixar de ser, se fosse distinto, alguma coisa poderia estar errada. Então, eu vou substituir o valor de A e B nas funções 1 e 2. Então, vamos substituir A e B nos termos 1 e 2. Equação 1 era a soma dos cossenos. Cosseno de x mais cosseno y era igual a 2 cosseno A mais, sem mais, é uma multiplicação, cosseno B.
Substituindo o valor de A e B, cosseno de x mais cosseno de y é 2 vezes o cosseno x mais y por 2, vezes o cosseno de B, que é x menos y por 2. Vamos arrumar isso aqui, só confirmando as nossas opções. Essa representação para 1. O que era 1? A soma de dois termos. Na segunda etapa, nós vimos a subtração. Cosseno de x mais... Aqui é uma subtração o evento que nós queremos. Então, é menos cosseno de y igual menos 2 vezes o seno de A vezes o seno de B. Então, o cosseno de x menos o cosseno de y é menos 2 seno de x mais y por 2 vezes o seno de x menos y por 2. Criamos aqui a relação entre as duas propriedades, para a soma de duas funções e para a subtração delas. Isso difere o que das funções seno? Simplesmente na forma com que elas estão sendo representadas. Mas no contexto geral, a forma e a maneira que eu tenho de expressá-las é a mesma. Você só tem que ficar o quê? Atento com que maneira eles vão se apresentar para você. É uma transformação. Lembre-se, você está transformando uma soma em um produto. Isso é uma representação. É sempre isso? Não, são situações que podem aparecer para você. Então, o artifício matemático que você desenvolve. Agora, ou você decora as fórmulas, ou aprende a criá-las. O que é mais fácil? Bom, sinceramente, eu não tenho certeza. Vai muito da pessoa. Normalmente, com o treino exaustivo, você acaba pegando o jeito e a expressão passa a se tornar mais simples. Mas é importantíssimo que você saiba como representá-la, como chegar nas equações. Às vezes é útil. Vamos fazer alguns exemplos desse assunto para que possamos gradativamente desenvolver essas habilidades. Novamente, você está fazendo exemplos, está resolvendo exercício, não tenha receio, não se acanhe. Se não lembrar da expressão, em voltar até o tópico e retirar essas informações. Ou, se preferir, marque num canto essas equações que você vai usar e veja qual é melhor para a situação apresentada. A primeira, transforme em produto a expressão seno de 37 graus mais o seno de 23 graus. S é a representação só da minha soma que eu desejo. Vamos então observar, comparando com a função anterior que nós estudamos, eu tinha seno de x mais seno de y. Comparando com a relação da soma, seno de 37 graus mais o seno de 23 graus. Veja, o problema é expresso para que ocorra a transformação. Se você tivesse uma calculadora científica, por exemplo, você poderia resolver ele direto. Mas ele quer que você transforme isso em um produto. Então vamos utilizar o processo. Vendo que x é igual a 37 graus e y é igual a 23 graus. Como é uma soma, a representação que eu tenho que usar será seno de x mais seno de y igual a 2 vezes... Ai, meu Deus, agora é seno, cosseno, cosseno, seno. Lembre-se, seno, então, é só seno de A, cosseno de B. Só que, no caso, nós já fizemos as conversões, sendo que seno de x mais o seno de y é igual a 2 vezes o seno de x mais y por 2. Deixa eu arrumar esse y. Vezes o cosseno de x menos y por 2. Então, vamos expressar essa função mais bonitinha. S será 2 vezes seno x mais y dividido por 2 vezes cosseno x menos y por 2. X, 37, y, 23. Então, ficará S igual 2 vezes o seno x
37, y23, dividido por 2, vezes o cosseno. 37 menos 23, dividido por 2. Tudo isso em graus. Valores apresentados, substituídos, vamos resolver o que for possível. 2 vezes o seno. 37 com 23 fica seno de 60 dividido por 2, vezes o cosseno. 37 menos 23 vai ficar 14 dividido por 2. Continuando aqui em cima. Então, S será 2 vezes o seno de 30 graus vezes o cosseno de 7 graus, a partir do momento que eu resolvo as divisões. O seno de 30 graus é meio, então 2 é igual. Deixa eu arrumar esses sinais de iguais. 2 vezes meio. E o cosseno de 7 graus, não tenho ideia, então mantenha cosseno de 7 graus. Corto os dois. Então, a soma é 1 vezes o cosseno de 7 graus. Então, essa representação de soma que ele nos apresenta é a mesma coisa que o cosseno de 7 graus apresentado. Então, veja, a descrição, a comparação dos termos é o que vai permitir com que você ocorra e realize o processo. Mas ele pediu que você criasse o produto. Então, se ele pede dentro do exercício, ok. Claro que, se você tem recursos e não é uma necessidade fazer essa transformação, então você resolve de forma direta. Por isso que a necessidade de prestar atenção no exercício, no enunciado da questão, é muito importante. Vamos fazer uma do cosseno. Fator e expressão. A diferença é igual a 5c menos cosseno de 3c. Então, vamos comparar cosseno de x menos o cosseno de y. Comparado com a diferença que ele apresenta, cosseno de 5c menos o cosseno de 3c. Então, esse termo e esse termo correspondem exatamente a x igual a 5c e o y igual a 3c. Maravilha. Agora vamos expressar a diferença na relação cosseno. A diferença vai ser descrita como menos 2 vezes o seno do termo A, o seno do termo B. Como nós já demonstramos, menos 2 vezes o seno x mais y por 2 vezes seno de x menos y dividido por 2. Vamos então substituir o valor de x e y nas funções. Então, voltando aqui, d igual a menos 2, seno x 5c mais 3c por 2, vezes o seno de 5c menos 3c por 2. Simplificando as funções, menos 2, 5c mais 3c, 8c dividido por 2, então fica o seno de 4c vezes o seno 5c menos 3c dividido por 2 vai dar 2c, o seno do termo c. Então, a diferença descrita é assim por nós representada. Então, a função cosseno e a função seno podem ser descritas e utilizadas através de produtos, desde que ele me apresente condições para tal. O que eu tenho que ficar atento nisso? Em como o exercício se apresenta. O enunciado é metade da pergunta a ser desenvolvida. Tomem cuidado, então, na hora que ocorrer as leituras e as interpretações. Transformação em produto, como nós vimos, não é um fator complicado. É um termo que necessita de atenção, porque você usa vários recursos dentro da trigonometria. Sendo assim, é importante que revise as aulas anteriores para que, ao aplicar esses conceitos, todos eles tenham sentido para você. Bons estudos, continuem fazendo os exercícios, um abraço, até a próxima.